Olha aí, né, pessoal, mais uma gafe, mais um vacilo do presidente Lula, dessa vez discursando ali no evento a respeito de uma conferência nacional, né, pelo direito das crianças e dos adolescentes e tudo mais. Lula aproveitou essa ocasião para mais uma vez passar pano para o Hamas, para a situação toda lá na Palestina e colocar na conta de Israel a morte, acredite ou não, de 12,3 milhões de crianças palestinas na faixa de Gaza, meu amigo. Desde que esse conflito começou, nas palavras do Lula, 12 milhões e 300 mil indivíduos ali de pouca idade, crianças, adolescentes talvez aí, morreram, perderam a vida no conflito lá na faixa de Gaza. Uma coisa assim completamente insana, né? Tratada aqui com bastante leniência pela grande mídia brasileira, que diz que Lula erra, né? Se fosse o Bolsonaro era fake news, era mentira, né? Mas o Lula cometeu um erro, cometeu um deslize, um equívoco. Vamos conversar sobre esse tema aqui, né? Falar do Lula mais uma vez aqui, usando de subterfúgios para defender grupos terroristas, agora usando crianças, né? Nesse intento, nessa intenção aí. Vamos falar sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, essa ocasião aqui, essa conferência, né, Conferência Nacional pelo Direito das Crianças e dos Adolescentes, né? Foi esse evento aqui, então, transmissão oficial e tudo mais aí. Vamos ouvir o próprio Lula falando a esse respeito aqui para não deixar dúvidas sobre o que ele falou, né? Um número muito convicto, diga-se de passagem, com uma opinião ainda mais convicta, né? Vamos ouvir diretamente o Molusco falando disso. Uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Quando a sociedade perde o direito da indignação, tudo fica normal. E quando tudo cai na normalidade e que a gente não acha nada diferente, que a gente não se indigna com nada, significa que alguma coisa está errada no nosso comportamento. Então, você pode ver aqui nos bastidores, né? Tem um monte de gente aqui do governo e tudo mais, e tem a vice-presidente, né? A Janja está aqui presente, a Conferência Nacional, 12ª, né? Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tudo mais, aquela claque, né? Aquele monte de gente ali baba-ovo, pelegos do Lula e tudo mais. E a Janja tá ali, e você pode ver na hora que o Lula faz essa cagada, né? A atitude dela, que eu acredito que ela pegou um papel aqui para conferir as informações na hora, porque realmente, olha aqui, ela dá uma olhada assim com a cara meio constrangida, pega um papel e olha, porque com certeza esse número aí soou bem estranho aos ouvidos dela, e ela sabia que isso aí daria ruim para o Lula, com certeza, porque o pessoal iria questionar esse número aqui, obviamente, né? Lembrando que antes de se chegar de descobrirmos por que o Lula citou esse número, né? A faixa de Gaza, toda ela inteira, abriga aqui 2 milhões e 500 mil indivíduos moradores naquela região, não só crianças, né, gente aí de todas as idades, uma região assim, relativamente povoada, é claro, né, principalmente na cidade de Gaza, né, só que tá longe de ter a capacidade de tantas crianças morrerem assim, porque não tem isso de pessoas lá, né, a população é 4 vezes menor, 5 vezes menor, sei lá, do que o que o Lula falou, que morreu só de crianças lá na faixa de Gaza. Então é um número completamente inverossímil, né? Obviamente, e aí a gente meio que tenta entender de onde que saiu essa loucura que o Lula pronunciou aí e tudo mais, né? Um erro, de acordo com o pessoal da grande mídia, volto a dizer, se fosse o Bolsonaro, eles iam falar que era fake news, que era mentira, e aquele monte de coisas lá, fazendo checagem de fatos e tudo mais, né? Só que o que acontece é o seguinte, ele falou aqui, ele até se confundiu aí na hora ali, citando números da Covid e tudo mais. Eu imagino que ele misturou os números e acabou... o cara é velho, né? É um gagá. O cara é gagá, já tá com a cabeça meio ruim,
natural que ele bagunce os números de fato. Mas, então ele falou das mortes aqui por Covid, né? Crianças aí que 40 mil que morreram e ficaram órfãos de pai e mãe por conta do Covid, de acordo com ele aí. Ele não sei se morreu isso aqui tudo de crianças de Covid não, tá? Questiono fortemente esses números, mas o ponto aqui realmente é a questão do número que ele falou lá da faixa de Gaza. Então, de acordo com o Ministério da Saúde lá da Palestina, né, em fevereiro de 2024, o número de pessoas que morreram, de palestinos que morreram nesse conflito com Israel, seria de mais ou menos 30 mil pessoas, né? E desse total, 12.400 seriam crianças. Então, provavelmente o Lula pegou esse número de 12.400 e ou se confundiu ou transformou deliberadamente isso em 12.300.000 crianças, né? Multiplicou por 1.000. É um errinho leve assim, não tem nada demais, não causa nenhum impacto esse tipo de erro aqui, né? Agora, é importante frisar aqui que esses números divulgados pelo Hamas aqui, que são os números oficiais do conflito, não podem ser levados a sério, né? O Ministério da Saúde da Palestina é controlado pelo próprio Hamas, e a gente bem sabe que esses números aqui de mortes estão bastante inflados para um período tão curto de tempo, com atividades militares tão localizadas ali e tudo mais, e não tem como ter tido todo esse número de pessoas mortas lá na faixa de Gaza. É um número que realmente não é levado a sério pela comunidade internacional, porque ele teria causado uma repercussão muito maior caso fosse verdade. E desse total aqui, 2.400 mortes serem de crianças, isso é mais inverossímil ainda. Mas o Lula conseguiu pegar o que já não tem semelhança alguma com a realidade, né, com a questão do que é possível acontecer, né, numa situação normal, e transformou isso numa bizarrice, né? Vamos lá, 12 milhões de pessoas morrendo nesses bombardeios aí, né? Pega quantas pessoas morreram lá nos bombardeios atômicos na Segunda Guerra Mundial, né? No momento ali, de forma imediata, né? Umas 180 mil pessoas, somando as duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Como você vai ter 12 milhões de mortos numa região pequena igual a faixa de Gaza, com ataques aí muito menos nocivos do que uma explosão nuclear, que é completamente indiscriminada, né? Então, veja que não faz o menor sentido em qualquer circunstância que seja. Agora, em primeiro lugar, o Lula está acostumado a mentir números desde sempre. Ele próprio já assumiu isso publicamente, inclusive colocaram esse vídeo aqui, se você quiser acompanhar nessa postagem do Antagonista e ver essa publicação logo abaixo, em que o Lula fala que cria números, tira números do nada, né? Sempre foi o padrão dele e da sua turma fazer assim. Então, o Lula sempre mentiu em números, isso é evidente. A Marina Silva também, né, só para ficar dentro do próprio gabinete ministerial do Lula, foi lá para a ONU, né, para a reunião de sei lá o quê, para falar que 120 milhões de pessoas passavam fome no Brasil. Olha que absurdo, que coisa ridícula, que coisa patética, né? Mais da metade da população brasileira passando fome. Como eu não estou passando fome, graças a Deus, suponho que, de acordo com a Marina Silva, você, espectador, esteja passando fome então, né? Porque se mais da metade da população está passando fome no Brasil, de duas pessoas, uma está nessa situação, se não sou eu, deve ser você então, né? Agora, então é um padrão, é um estilo do governo Lula, do seu gabinete ministerial, dos seus apoiadores, mentir deliberadamente a respeito de números para inflacionar esses dados aí e acabar tentando causar uma comoção internacional, aquela coisa aí, ou mesmo uma comoção nacional nesse caso aqui, uma coisa mais específica, né? Mas aqui também entra em cena o ponto do Lula, mais uma vez criticando Israel, tentando passar aquela ideia, né, aquela imagem de que Israel está fazendo um holocausto lá na faixa de Gaza, né, está matando deliberadamente a população palestina, atacando crianças e tudo mais aí, tentando passar essa ideia que, volta a dizer, esses números usados aqui, ainda que se você considere que o Lula apenas cometeu um equívoco, escreveu 3 zeros a mais no número que ele iria apresentar, são números fornecidos pelo Hamas que, portanto, carecem de qualquer tipo de seriedade. Não podem ser levados a sério, são números propagandísticos. E sim, os terroristas amam fazer esse negócio de propaganda aí para colocar a opinião pública contra Israel, a opinião mundial contra Israel. Isso acontece desde
Sempre. E o Lula embarca nessa tendência aí, justamente para reforçar o que ele falou lá atrás. Eu volto a dizer, o Lula não se equivocou na cabeça dele, né? Ele não se equivocou ao falar que Israel estava fazendo a mesma coisa que Hitler fez com os judeus, né? Ele falou isso com convicção, acreditando plenamente no que ele estava dizendo. Não foi um deslize, não foi uma gafe, foi a opinião mais sincera que o Lula já deu aí em todo esse seu governo, sem dúvidas, né? Então o Lula, mais uma vez, reforça esse seu ponto, agora usando as crianças palestinas como pretexto para apoiar terroristas, né? Porque a verdade é que se tem algo que prejudica as crianças na faixa de Gaza é o Hamas. É esse grupo aí que doutrina as crianças desde cedo, desde pequenas, para odiar os judeus, para achar que é certo, que é normal dar a vida em nome de uma religião, aí se explodir matando outras pessoas por conta de uma religião. Enfim, é o Hamas que promove essa lavagem cerebral junto dessas crianças. Se o Lula realmente estivesse preocupado com as crianças palestinas, ele deveria criticar o Hamas e pedir para que Israel entrasse logo ali e destruísse esse grupo por completo, né? Mas não, o Lula está preocupado com questões ideológicas e para isso ele vai mentir deliberadamente, vai distorcer números, vai inventar histórias para defender grupos terroristas e para atacar o Estado de Israel, né? Mais uma vez, Lula passando vergonha e nos fazendo passar vergonha com a sua defesa intransigente do terrorismo. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.